Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as lições da nossa abençoada doutrina espírita. A cada dia um tema diferente. E o tema de hoje é: Dai de graça o que de graça recebestes. Seria o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente começa perguntando assim, né? Quantas graças recebemos de graça e muitas vezes nem percebemos? Então, quando a gente fala em graça, a gente pensa na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, tá? E nesse segmento, nós podemos pensar que, quando estamos bem organizados ou nos organizamos bem, conseguimos doar uma parte de nosso tempo e de nosso trabalho àqueles necessitados. Tá? Então, nós estamos falando aqui um pouquinho do nosso voluntariado, seja onde for, seja o nosso voluntariado dentro de uma casa espírita, seja o voluntariado dentro de de um orfanato, de uma casa de repouso, dentro de um hospital, aonde for. Então, quando a gente se organiza, a gente consegue doar um pouco do nosso tempo, tá? Aí, a gente para e pensa assim, né? Vamos falar rapidinho o que vem a ser o voluntariado. É atividade realizada por pessoas de uma forma espontânea e não remuneradas, né? Que dedicam seu tempo e suas habilidades às causas de interesse social, comunitário ou pessoal, né? Então, por exemplo, vai cortar cabelo, tá, de moradores de rua, acompanhar os doentes ou encarcerados, contar histórias, né, ou ajudar as crianças durante a escola, né, em orfanatos, ensinar alguma profissão em alguma instituição, cuidar também, né, de esses locais aonde tratam, né, onde acolhem os animaizinhos abandonados, ajudar numa parte jurídica, ajudar numa parte médico-psicológica, colaborar com a natureza, né? E, então isso seria, né, o voluntariado. Não, nunca esqueçamos, ser voluntário, né, é ter disciplina, porque aquelas pessoas nos aguardam ali naquele dia, naquele horário, e nós não ganhamos financeiramente nada. Nada nós recebemos de material. O nosso salário é o salário espiritual. E nós vamos ver o que isso tem, né? Como que o voluntariado está relacionado ao nosso tema de hoje. Ser voluntário, tá? Significa não só dedicar uma parte do tempo, mas sim e principalmente contribuir com amor, responsabilidade e disciplina. O voluntário não é aquele, né, que vai quando quer ou quando pode. É uma atividade a qual deve ser levada muito, muito, muito a sério, pois aqueles a quem se ajuda nos aguardam com esperança e ansiedade, pois geralmente eles só têm esses momentos que para receberem um pouco de acolhimento, um pouco de consolo, um pouco de presença, um pouco de amor. Nós não podemos esquecer, né, de que a ajuda com amor ao próximo permite que supramos nossos vários vazios internos. Então agora a gente está começando, né, a ver a conseguir relacionar um pouquinho com o tema. Quando doamos o nosso tempo, quando doamos um pouco da nossa profissão, quando doamos um pouco da nossa presença, né, nós vamos enchendo aquele nosso vazio interno, porque quando doamos amor, nós recebemos amor, né? Então, nós vamos falar agora um pouquinho
da mediunidade. Tá? Afinal, nós sabemos, como já falamos em outras vezes, que todos somos médiuns. Uns mais ostensivos, outros menos, mas todos nós temos intuição, inspiração, tá? E nós sabemos que isso também é um tipo, tá? São tipos de mediunidade. Quando a nossa mediunidade é mais ostensiva, nós temos a responsabilidade da melhor maneira possível, né, em administrá-la, pois somente desse modo conseguiremos nos conectar com mais facilidade com o plano espiritual. Nossa, Cláudia, mas o que isso tem a ver com o tema? Calma que nós vamos chegar lá, né? O trabalhador com a mediunidade, né, também requer a responsabilidade e a disciplina. Não podemos simplesmente participar de trabalhos na casa espírita quando quisermos ou pudermos. O plano superior, ele conta com a nossa participação para juntos ajudarmos os aflitos e necessitados. Se nós trabalhamos numa casa espírita, e se aqui nós estamos falando, né, pelo nosso SEAC, nossa Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, obviamente a mediunidade ela está, né, associada a tudo isso. E como é que a mediunidade ela pode ser uma graça que recebemos de graça? Porque a partir do momento que nós, dentro dos trabalhos da casa espírita, nós, né, nós conseguimos, através da mesma, quando bem administrada, quando bem disciplinada, quando com responsabilidade, né, nós conseguimos ajudar irmãos desencarnados que ali comparecem, nós estamos dando de graça o que de graça recebemos. Certo? Fala, Cláudia, mas eles são desencarnados, eles precisam de ajuda, né? Muitos ainda não sabem nem que desencarnaram, outros estão tão aflitos porque entendem o desencarne, entendem o desligamento da Terra, mas ficam, né, tão aflitos, tão desesperados em como que a família ficará aqui, né? Como que agora ele partiu, como que eles vão, né, se virar aqui na Terra. Então, são tantas e tantas e tantas possibilidades, né, de aflição desses espíritos que desencarnaram. E a mediunidade também é a prática da caridade, é a prática do amor, porque ali nós estamos desejando que aquele nosso próximo, mesmo já fora do corpo físico, receba a ajuda necessária. Então, do mesmo jeito do voluntariado, né, a mediunidade também é uma graça que nós recebemos de graça e temos que dar de graça. Quando praticamos a mediunidade, sempre de forma gratuita, então, eu vou... Não, nada que nós recebemos de graça, nós vamos cobrar em dinheiro, fisicamente, materialmente, nada. Amor não se cobra, amor se doa. Então, quando praticamos a mediunidade, sempre de forma gratuita, ajudamos não só os nossos irmãos desorientados, sofredores e aflitos, mas também a nós próprios, pois através da prática da caridade e do amor, vamos nos reformando intimamente. O voluntariado nos hospitais, nas casas de repouso, nos orfanatos, né, nos albergues, nos abrigos, né, seja em qual lugar for, né, num local onde estão os animaizinhos ali abandonados, aquele amor que nós damos, aquilo é o voluntariado, é a prática da caridade. E o que nós recebemos de volta é muito grande, né? Bons pensamentos, boas energias, amor. E isso vai nos preenchendo. Na mediunidade é a mesma coisa. Se você, né,
a gente fica numa torcida ali. Quando eu falo torcida, está nas orações para que aquele espírito que ali se encontra, para que ele aceite ajuda, para que ele encontre um caminho de luz, para que ele pare de sofrer, para que ali ele possa encontrar um conforto, um consolo, uma tranquilidade. E o que nós recebemos de volta, né, é muito amor. Então é gratificante essa doação. E isso vai fazendo com que a gente se melhore intimamente. Porque nós vemos tanto sofrimento, né, no voluntariado, né, como eu falei anteriormente, como na prática da mediunidade. A gente vê tanto sofrimento. E nós muitas vezes, né, vemos atitudes que eles cometeram, né, que nós já cometemos. E isso faz com que a gente pare e reflita. Fala, poxa vida, né? Olha a situação que esse irmão se encontra quando encarnado. E olha a situação que esse irmão se encontra quando desencarnado. E isso vai fazendo com que a gente vá se modificando, né? O abandono de um idoso, o abandono de uma pessoa doente, não se ficar ali, segurar na mão, né? Uma palavra de carinho, um abraço, uma ajuda emocional. Eu não estou falando hoje, eu não estou falando de ajuda, tá de cesta básica, não estou falando de ajuda material, é aquela ajuda, né, amorosa, aquela ajuda que sai aqui de dentro de nós. E nós vamos vindo e falando, meu Deus, né? Olha a situação que esse irmão se encontra. Não importa se encarnado ou não, mas eu já, porque conforme eles vão comentando, a gente fala, meu Deus, eu já fiz isso também. Aí a gente começa a ter aquele remorso mesmo, a pedir perdão, né? E teremos a partir daí a certeza de que não mais cometeremos esses atos. Então, é uma reforma íntima, a prática da caridade, o voluntariado, a mediunidade, né, faz com que a gente vá percebendo ainda o quanto temos que nos lapidar, né? E já que nós recebemos de graça esse dom, entre aspas, não só do desejo de ser um voluntário, né, ou praticar a mediunidade, então esse dom, no caso da mediunidade, se assim nós pudermos chamar, né, jamais poderemos nos valer da cobrança de qualquer tipo, mesmo se for uma troca. Ai, sabe, né? Eu vou aqui me concentrar, aí quem sabe eu tenho uma intuição de como você deve agir. Em contrapartida, né? Tá, você pode me ajudar naquilo que você havia comentado? Isso é uma cobrança. É fazer por amor. Jesus, quando veio à Terra, ele veio por amor. E ele não cobrou nada em troca. Então, quem somos nós para cobrarmos? Nós não podemos nos esquecermos, nos esquecer também, de que muitas pessoas, né, que pagam muitas vezes para receberem, no caso da mediunidade, tá, que pagam para receber aquilo que almejam, elas se esquecem do principal. Então, elas pedem, elas pagam porque elas querem receber aquilo, como se houvessem os milagres. Mas, vamos lá. Porém, elas se esquecem. Né? Elas chegam, elas pedem, elas pagam. Só que elas se esquecem de orar. Elas se esquecem de rogar ao Pai Maior que as suas necessidades, que seus desejos sejam alcançados. E se esquecem que tudo está de acordo com o nosso merecimento. Então, não adianta só pedir. Do mesmo modo que não adianta só nós pedirmos a Deus o que nós queremos. Nós precisamos, sim,
das orações, dessa conexão. Esse tipo tá de pedido, não é que nem quando nós entramos numa loja e falo, eu quero aquela blusa ali que está ali naquela prateleira, tá daquela cor. Não é nada disso. Então nós temos que aprender a pedir, aprender a orar, aprender a se conectar. Né? Senão simplesmente acham que eu estou pagando, eu vou receber tudo, mas não é assim que as coisas funcionam. Né? E essas pessoas também que pagam, elas deixam de lado a fala de Jesus. Quando ele falou, né? A tua fé te curou. Aí nós temos que pensar, mas espera um pouquinho, né? Naquela passagem, quando Jesus estava no meio lá da multidão e uma pessoa tocou no manto dele, na roupa dele. E ele parou e ele falou, né? Alguém me tocou. Aí os apóstolos falaram, imagina, com tanta gente. Ele falou, não, alguém me tocou. E ele retorna. Né? Então, aquela pessoa pediu com tanta fé. Ela pediu com tanto amor. Ela teve uma conexão tão grande que ela teve o merecimento de ser curada. E isso vale para nós em todos os segmentos. Não podemos, né, é só na saúde, não. Em todos os segmentos. E vamos receber de acordo com as nossas necessidades e merecimentos. Né? E falando em orar, as orações também nos foram dadas de graça, não é verdade? Quando nós não temos ou não podemos dar de graça algo material, com certeza nossas orações gratuitamente poderemos. Então, a gente sabe que as pessoas ainda têm fome, as pessoas têm frio, têm um abandono, mesmo os animaizinhos, eles necessitam estar lá da ração, de um local onde eles fiquem cobertos, né? Medicamentos que as pessoas lá nos hospitais, as pessoas de idade dentro de uma casa de repouso. Só que muitas vezes a gente fala, nossa, eu não tenho como ajudar materialmente, porém as orações nos foram dadas de graça. Então essas orações nós podemos dar de graça ao nosso próximo. E aqui, né, nós não gastamos nada quando nós oramos por alguém, né? Quando nós oramos por muitos, quando nós oramos pelo mundo, né? Muito pelo contrário. Nós ganhamos algo, né, que a gente não compra em lugar nenhum. Paz, serenidade e amor. Porque pensamentos bons, sentimentos bons vão e retornam para nós bons sentimentos e bons pensamentos. Então, doemos amor e receberemos amor. E nós temos, vai falar, Cláudia, mas é só isso, né, que nós temos, né, que nós podemos dar de graça, que recebemos de graça? Não, nós podemos dar de graça abraços, ombros, ouvidos, acolhimento, palavras de conforto e de consolo, acompanhamento a quem não consegue caminhar ou andar só, e tantas coisas que nós não precisamos, né, comprar, nós não precisamos pagar, nós recebemos de graça. Então vamos dar de graça. Nós recebemos muitas graças e o que precisamos aprender é percebê-las e doá-las da melhor maneira possível e com muito amor. Certo? Os bons sentimentos, nós recebemos de graça. O amor que nós temos aqui dentro, nós recebemos de graça.
o desejo de ajudar ao nosso próximo, orando por ele, nós também recebemos de graça. Então vamos dar de graça aquilo que de graça recebemos do nosso Pai maior, pois estaremos sempre, recebendo ajuda da espiritualidade. Quanto maior a nossa doação de amor, maior nós vamos receber amor. O nosso vazio vai ficar cada vez mais preenchido e nós vamos, ganhando algo espetacular, a nossa reforma íntima. Certo? E vamos terminar com a oração para complementar o tema de hoje. Senhor, agradeço a vida e os dons que recebi de teu amor. Ensina-me a servir sem cobrar e a amar sem esperar retorno. Que minhas mãos sejam ferramentas de paz e que eu saiba doar com alegria e gratidão o bem que de graça alcancei do alto. Que assim seja. Essa lição é maravilhosa, né? Maravilhosa. Então vamos aos nossos recadinhos. Nas redes sociais já está lá postado as palestras, agora está do mês de agosto. Mês que vem, em setembro, teremos evento, então fiquem sempre a par, entrando lá para ficarem a par do que acontece na nossa casa, né? Nossas canecas estão à venda na nossa casa, lá no SEAC, ou se tiverem interesse, podem pedir pelo Facebook ou pelo Instagram. Nos sigam nas redes sociais. Vocês, meus amigos que estão lá no Facebook, venham até o YouTube, se inscrevam. Vamos fazer com que as redes sociais do Kardec cresçam bastante, porque isso é muito bom, né? Então, se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. A curtida é muito boa, ajuda bastante. Os comentários, é um retorno para nós muito importante, e o compartilhamento é um ato de amor, de caridade. Então, nós estamos tendo essa oportunidade desse Momentos com SEAC de graça. Então, vamos de graça doar. Certo? Muito obrigada mais uma vez por estarmos todos aqui juntos, refletindo, aprendendo e crescendo, progredindo e evoluindo. Muito, muito obrigada mesmo, Nos encontraremos no próximo Momentos com o SEAC. Muita paz a todos, Até a próxima. Beijos.